Olá, paz do Senhor Jesus, glórias a Deus, porque o Espírito Santo de Deus tem uma palavra para cada coração. E a palavra que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que cuida da nossa vida, o Deus que quer que aprendamos a sua santa palavra e cresçamos nela. A palavra que Ele me deu para ministrar, para fortalecimento espiritual de vidas, fica no livro de Êxodo, capítulo 32. Glórias a Jesus. O título aqui diz O Bezerro de Ouro. E, antes de eu começar a ler, é bom, nós vamos entender o que tem a ver esse bezerro de ouro com hoje. Qual a ligação que existe daquele povo em relação ao povo de hoje, o povo que se chama pelo nome do Senhor hoje? Qual é a ligação? E os líderes? Qual a conexão que há entre Arão e Moisés e os líderes de hoje? E as pessoas que são responsáveis espiritualmente pelas vidas. Nós vamos entender isto para que não fiquemos perdidos, porque muitos comem qualquer alimento e ficam doentes, mas o alimento perfeito é o pão que desce do céu para cada coração. Há palavras que são duras, glórias a Deus por elas, porque são elas que nos consertam e nos levam a entrar pela porta estreita. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Então, é bom que fiquemos bem atentos, porque Deus nunca, jamais, Ele dá uma palavra ungido dele genuíno, que seja em vão. Há um propósito. O principal propósito, o primeiro de todos, é para fortalecer vidas. A palavra de Deus, ela é espírito e vida. Também para esta palavra ser praticada. E essa palavra, ela é prática. Tem que acontecer na minha vida e na sua. Porque fora dela é tudo engano. É tudo fantasia. Pois é, por isso que aqueles que amam a Deus, amam a palavra de Deus. Muito eternamente. Louvado seja Deus. Diz assim, vamos ler os versículos que o Espírito Santo nos guiar e vamos ficar na dispensação dele, porque ele sabe tudo. Ele sabe como tocar em cada coração. Ele sabe restaurar vidas, fortalecer. Sabe quando as pessoas estão com aqueles joelhos desconjuntados? Por favor, fala espiritualmente, claro, como a Bíblia fala em Hebreus 12. Só a palavra de Deus que conserta. Pois é. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Pois é. Então, Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte com Deus. E ali ele recebeu todas as diretrizes concernentes ao ministério, ao povo, ao tabernáculo, aos utensílios, a tudo. E
Moisés estava ali entregue na mão de Deus, totalmente. Já pensou? Nós, quando ficamos aqui, temos um momento de oração, que sentimos grande a presença de Deus. Como não ficamos? Meu Deus, como se estivéssemos nas nuvens. Imagine Moisés, 40 dias somente na presença de Deus. Meu Deus, é forte demais. Então, e Moisés deixou, claro, aquele povo com Arão, que era o sumo sacerdote. Deus o escolheu, ou seja, o sumo sacerdote é o líder dos sacerdotes, aquele que estava entre o povo e Deus. Pois é, e o povo, vendo que Moisés demorava muito, você imagine a rebeldia dos corações, porque qual seria o melhor? O povo está ali buscando a face de Deus, se consagrando a Deus para receber o que Deus ia mandar através do seu servo Moisés. Mas nos corações só Deus. Então eles, ao invés de buscar Deus, se levantaram contra Deus, se levantaram contra Moisés. Aí toda a derrota do ser humano começa quando ele se rebela contra Deus. São várias e várias maneiras. Este povo aqui, a maneira, eles pediram Arão para fazer deuses para eles. Porque, conforme eles dizem aqui, a este Moisés não sabemos o que lhe sucedeu. Eles estavam totalmente fora da presença de Deus. Mas aqui é o povo de Deus. Mas estavam cocheando entre dois pensamentos. Pensando que poderiam servir a Deus e ao mesmo tempo a Baal. Exatamente a mesma coisa acontece hoje. Nós vamos ver ao longo desta mensagem que o Espírito Santo me falava muito forte sobre algumas coisas atuais que tem tudo a ver com esta mensagem. Então eles estavam aqui, no coração não serviam a Deus. Eles eram obstinados contra Deus. E imagine o povo pedir isso a alguém que está ali tomando conta dele. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-mos. Você está entendendo? Arão aqui, ele não sabemos o que passou pela mente dele, que a Bíblia não relata, não esmiuça. Mas ele pode ter sentido até medo daquele povo. E na covardia dele, ele aceitou aquilo. Ou ele pode ter pensado que o povo não ia se desfazer dos seus bens materiais para ser criado um Deus, com D minúsculo, claro. Mas, olha o que a Bíblia diz aqui. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. Olha que coisa grave. Arão, como alguém que estava ali com a incumbência de cuidar daquele povo, de zelar até a volta de Moisés, estava agindo ali, a verdade é esta, pior do que o povo. Porque a visão de alguém que tem responsabilidade espiritual sobre outras não pode ser uma visão da massa, não. Tem que ser uma visão do céu.
a visão de Deus, o cuidado, eu vou dizer a palavra certa, extremo com o que é de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então, né, cada uma pessoa deste mundo vale mais do que o mundo inteiro. Tem valor para Deus. Então tem que ser bem cuidado o que é de Deus. Porque haverá prestação de contas. Pois é. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril. Um buril é um instrumento de fazer gravação em metal. E fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Você está entendendo? Que gravidade? Eles viram tudo que Deus fez. Abriu o mar vermelho, meu Deus. As 10 pragas sobre o Egito. Eles viram mover poderosíssimo de Deus através da vida de Moisés. E eles estão dizendo aqui: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. É a mesma coisa hoje. Não tem diferença. A Bíblia diz que o Velho Testamento são sombras das coisas futuras. É uma amostra do que vai acontecer futuramente. A mesma coisa acontece hoje. Ah, mas eu nunca dei meu ouro para fazer nada de ouro para eu adorar. Pois é, o bezerro de ouro hoje não significa só uma imagem de bezerro. É um ídolo que está no coração de muita gente. Ídolo. É qualquer coisa ou qualquer pessoa que está no lugar de Deus, no interior das pessoas. É um ídolo. O que a pessoa der prioridade na sua vida, este é o seu ídolo. Seja o que for, seu trabalho, seu dinheiro, sua beleza, seu sucesso, sua fama, seus filhos, cônjuge, parentes, amigos, rede social, seja o que for, é o Deus. O que tiver prioridade dentro de mim, dentro de você, é o nosso Deus. Por isso que nós temos que fazer sempre uma reflexão da nossa vida. Sempre, para que a gente nunca, meu Deus, enverede por um caminho de idolatria, caminho de, meu Deus, nos afastar de Deus, porque é um caminho hoje sem volta. Naquele tempo ainda havia volta, que você sabe que muitos que morreram, nós vamos ver essa palavra aqui, porque o salário do pecado é a morte. Esses que morreram, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele foi pregar aos espíritos em prisões. Foram esses que morreram sem conhecer Jesus. Que Jesus foi pregar para eles, para que eles se rendessem à salvação eterna. Mas e hoje? O que acontece hoje? Nós vamos ver ao longo desta mensagem. E é bom que estejamos atentos, porque Deus fala do que Deus vê, em primeiro lugar, dentro de nós. A nossa prioridade é o nosso Deus. Nós temos que nos examinar profundamente. E a gente tem que chegar à conclusão, dentro de nós, o que é que fala em primeiro lugar? Que é este aí que é o nosso Deus.
Louvado seja Deus para sempre. Que Ele encontre em mim e você um coração verdadeiro com Ele. Um coração que o coloque acima de tudo e de todos, mesmo havendo perdas. Porque no reino de Deus, a verdade é esta, nós perdemos para ganhar. É difícil perder, ninguém quer perder nada. Mas, se for para ganhar a vida eterna, vale a pena qualquer perda. Então Arão, olha só, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. Está entendendo? O próprio Arão que disse isso: amanhã será festa ao Senhor. Ou seja, a união do santo com o profano. Não existe. Jamais. Ou é santo ou é profano. Ninguém sobre a face da terra serve a Deus pela metade. Não existe isto. Ou a pessoa serve a Deus, ou ela não serve a Deus. É sério. O reino de Deus é tomado à força. Só os que se esforçam se apoderam dele. Não é de qualquer maneira. Ele foi dado a mim e a você de graça. Pela cruz e ressurreição do Senhor Jesus. De graça. Mas para nós mantermos ele dentro de nós, o reino dos céus, há um preço que só depende de nós. Louvado seja Deus. É forte demais. Quando eu meditei nessa mensagem hoje, vieram lágrimas nos meus olhos. Eu disse, meu Deus, como o Senhor é bom, como o homem é mau. Como, ao invés de o homem adorar a Deus com todas as forças do seu ser, ele procura uma motivação para se levantar contra Deus. E no dia seguinte, olha só, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois, levantaram-se a folgar. Meu Deus do céu, Jesus Cristo. Você veja aqui que eles madrugaram. A fome pela orgia, leia-se, sexual, era grande. Que eles levantaram de madrugada. Eles assimilaram os costumes dos pagãos no coração. Eles receberam de bom grado. Então, quando fala nessas festas a esses deuses, se fala em festas sensuais, orgias sexuais. Tudo estava misturado. Deus não estava nisso aí de forma alguma. Pois é. Mas Deus é um Deus que vê tudo. Moisés não estava vendo. Moisés estava na presença de Deus. Mas Deus estava vendo tudo. Sabe qual foi a reação de Deus? Imagine. Vamos fazer um adendo aqui rapidinho. Imagine ter um filho. Que a pessoa faz tudo por aquele filho. Tudo. E o filho se tornar inimigo seu. Imagine isso. Sem nenhuma motivação. Se levantar contra seu pai, contra sua mãe. Imagine a dor que não é. Que nós vemos isso hoje aí no mundo, está algo normal. Poucos são os filhos que honram pai e mãe. A maioria, a rebelião está presente no coração. Não há respeito,
não há honra, não há reverência, não há obediência. Pois é. Mas né, você imagine a dor de um pai e de uma mãe que cria um filho bem, que ama seu filho e que vê este próprio filho se levantar frontalmente contra o pai e contra a mãe. Dói. E você veja que o pai e a mãe não são perfeitos. Claro que não. Mas é diferente de Deus. Deus é perfeito. Deus é santíssimo, altíssimo, todo-poderoso. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Então Deus ali, eu acho tremendo que Deus diz o teu povo, porque na verdade tudo que Deus fez por aquele povo foi por causa de Moisés. Incrível, porque aquele povo ali não merecia nada. Por isso que Deus diz o teu povo. Pois é, Deus começou a dizer a Moisés o que foi que aquele povo fez e estava fazendo. Pois é, a Bíblia diz, Deus dizendo no versículo 10, agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Está entendendo? Deus iria consumir aquele povo e começar tudo a partir de Moisés. Já pensou? Se fosse alguém cheio de si, com ego inflado, já pensou ele ser o maioral, ser tudo? Pois é, mas não enche os olhos de alguém que serve a Deus em espírito e verdade. Nenhum poder humano, nada que venha fazer com que ele se ache maior. Nada lhe chama atenção para ser melhor do que ele é, para se sobrepujar. Nada, é incrível. Quanto mais ele está menor, mais ele quer diminuir. É verdade. Se você conhecer alguém soberbo, tenha absoluta certeza que Deus não está com essa pessoa. De forma alguma. Deus abomina a soberba. Resiste aos soberbos. Se opõe aos soberbos. Pois é. Olha aqui o que foi. Moisés usou 2 argumentos para Deus voltar atrás no veredito de destruição daquele povo, sobre aquele povo. Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse ao Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com grande mão? Porque hão de falar aos egípcios, dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Ou seja, muda o veredito, meu Deus. Você vai entender, eu já fiz uma pregação que eu expliquei sobre o arrependimento, entre aspas, de Deus. É uma pregação que o título é Diria eu e não faria? Acho que é Diria ele e não faria. Está explicando logo no começo sobre o arrependimento de Deus. Mas, como está dizendo aqui, arrepende-te deste mal contra o teu povo. O arrependimento de Deus é diferente do arrependimento do homem, óbvio. O arrependimento do homem o faz mudar de mente, de coração, de pensamento, de sentimento, de direção. O arrependimento de Deus, não. O arrependimento de Deus, a ira se transforma em misericórdia. Porque Deus, ele vê o arrependimento
ele vê o voltar atrás da pessoa e Deus muda o decreto. Tá entendendo? É diferente, completamente, absolutamente do arrependimento humano. Pois é. E Moisés também diz aqui, Moisés lembrou do Deus da aliança, do Deus de aliança. Deus é um Deus que não quebra aliança, sabia? Se você tem aliança com Deus, saiba de uma coisa. Deus nunca quebrará a aliança com você eternamente. Se houver alguém que quebra, é o homem. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tem jurado. Louvado seja Deus. Então, Deus fez um juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E Moisés estava lembrando daquele juramento. Tocou no coração de Deus. Deus é lindo demais. Por isso que, louvado seja Deus, a Bíblia diz, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Nós temos que levar a Deus tudo, como estamos, por que estamos, o que queremos, o que precisamos, tudo. Porque quando a gente coloca diante de Deus tudo, é tão bom, meu Deus, a gente é um alívio, como se a gente tirasse um peso de nós. Quando a gente lança sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Por isso que esse amigo é o melhor amigo que existe. É infalível ele. Que nós sejamos amigos dele também. Fiéis. Porque esse povo aqui traiu o Senhor. Com deuses. É gravíssimo isso, sabia? É gravíssimo. Você se lembra de uma coisa que eu sempre me recordo, é que Davi, ele cometeu um grande pecado, quando ele se envolveu com Batseba. Nós sabemos que foi horrível o que ele fez. Ele pecou muito fortemente. Mas ele pecou, mas ele não traiu o Senhor com deuses. Está entendendo? Ele não traiu com deuses, como esse povo fez aqui. Foi cruel demais. Um Deus que os libertou, que o libertou de Faraó. A mesma coisa é hoje. Faraó, hoje, simboliza Satanás. Quando estávamos no mundo, estávamos sob a influência dele. Estávamos enganados, porque ele nos mostrava uma coisa que não era nada a verdade. E Deus nos arrancou das garras das trevas, do mundo, do pecado, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Está entendendo? Então, Deus tirou aquele povo fisicamente do Egito. E Deus nos tirou espiritualmente do Egito. Está entendendo? Por isso que é fundamental a nossa fidelidade a Deus. Seja qual for o Deus, não tem nenhum valor diante de Deus. É Deus o Todo-Poderoso. Não está aqui nesse mundo em forma de pessoa, em forma de objeto, em forma de coisas. Nada disso. Louvado seja Deus. Ele habita dentro de mim, dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. Pois é. Quando há súplica, Deus muda o veredito. Sempre Deus faz isto.
Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Mudou da ira para a misericórdia. Houve um intercessor aqui, está percebendo? Moisés se colocou como representante do povo para pedir a Deus. Porque Moisés, ele era um líder genuíno. Ele amava o povo. Porque hoje é muito raro encontrar um homem de Deus, uma mulher de Deus igual a Moisés. É raríssimo, porque muitos estão contaminados com vários ídolos, de várias vertentes. Muitos falam muito o nome de Deus, mas é tudo mentira. Muitos não têm um pingo de amor às almas. Olha Arão. Foi que Arão disse. O povo disse que queria um Deus. Ele disse, tire todos os ouros, pratas e me dê, que eu vou fazer um Deus para vocês. Olha aí o líder. Muitos líderes hoje são assim. Passam a mão pela cabeça. Deixam a licenciosidade correr solta. Porque eles não querem se preocupar com ninguém. Eles não querem ter problemas com ninguém. Querem estar de bem com todo mundo. Em detrimento das vidas. Quando muitos estão adentrando aos infernos, eles continuam agindo da mesma maneira que Arão. Quer fazer isso? Pode fazer, não tem nada não, é normal isso. Você é humano, não tem problema. Aí eles relativizam a Bíblia, tá entendendo? É algo satânico que muitos homens e mulheres estão fazendo hoje. Por favor, eu não estou dizendo só líder de igreja, não. Mas eles são os piores. Porque Deus vai cobrar deles caro. Mas muitos. Pessoas que cantam, que são influentes, têm influência sobre várias pessoas em redes sociais. Meu Deus, as pessoas estão indo atrás desses ídolos. Ídolos que só levam ao abismo eterno, mais nada. Muitos pregadores aí, meu Deus, é muita gente que não tem nada a ver com Deus, que não está preocupada com vida eterna de ninguém. Exatamente como Arão. Há uma diferença abismal entre Arão e Moisés. Muito forte. Pois é, vamos ver agora aqui o que aconteceu. Louvado seja Deus. Moisés ali desceu do monte, feliz, porque Deus havia aplacado a ira. Está entendendo? Ainda que houvesse punição, mas não ia ser como Deus falou aqui no versículo, louvado seja o nome santo do Senhor, 11:12. Está entendendo? Quando Moisés está descendo do monte, versículo 17, e ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, alarido de guerra há no arraial. Pois é. Olha que coisa tremenda que Moisés disse. Porém, ele disse, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. Não eram os alaridos, não era alarido dos vitoriosos, mas era canto dos derrotados diante da serpente, diante do diabo, do inimigo, pela dureza do coração. Pois é. Olha só o que aconteceu. Louvado seja Deus. Essa palavra,
Quando Deus me deu hoje, eu fiquei... Porque quando Deus nos dá uma palavra, a gente vai ler, vai meditar nela, vai se aproximar mais dela, para o Espírito Santo ir falando o que Ele quer. Pois é, me tocou muito. Por mais que eu já conheça esse versículo 32, que eu conheça já esse versículo, desculpa, esse capítulo, mas cada dia que a gente lê, mas a gente vê a imensidão do amor de Deus e a grandeza infinita da maldade humana. Que aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Pois é, aqui quando Moisés quebrou essas tábuas, sabe o que está representando isso, simbolizando isso? Assim como o povo quebrou aliança com Deus, Deus quebrou aliança com o povo. Porque ali aquelas tábuas era chamada tábua, as tábuas dos testemunhos, do testemunho de Deus, todas as diretrizes de Deus, os 10 mandamentos também. Meu Deus do céu, é forte demais. É forte, meu Deus. Olha só, eles estavam, e tomou o bezerro que tinham feito, e queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas, e deu-o a beber aos filhos de Israel. Entenda, aqui no versículo 19, outro versículo que Deus me tocou muito, fala de danças, né? Ele viu o bezerro e viu as danças. Você se lembra quando Davi dançou ali, quando trouxe a arca de Jerusalém para Jerusalém? Foi uma dança espiritual, uma dança em louvor a Deus, de alegria, uma dança santa. A mesma coisa se lembra de Miriam? A dança de Miriam, completamente espiritual. Mas essa dança aqui, o caráter dela, essas danças, é lascívia, sensualidade, prostituição, perversão. Tudo de ruim. Tudo de ruim. Essas danças aqui. Não tem nada a ver com Deus. São danças indecentes, imorais, que Deus não tolera, Deus não tem parte com isso. Você já viu? Foi nessa parte que o Espírito Santo me mostrava muito. Muitas pessoas que estão na mídia, nas redes sociais, meu Deus, quanta podridão existe. E o pior de tudo é que essas pessoas ainda têm ibope por parte dos cristãos, dos que se dizem cristãos. Muitas dessas pessoas se dizem cristãs, mas sensualizam. Estão na mídia aí, meu Deus, fazendo coisas tenebrosas. Muita prostituição, muita sensualidade. Nada santo. Tudo com envolvimento da pombagira, da serpente, da inimiga de Deus eterna. Muitos dizem que servem a Deus, mas estão ali demonstrando que servem a Baal. Muitos. Está entendendo? Aqui a Bíblia diz que aconteceu que chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, entenda, Deus é santo. Por isso que Deus, ele deixa, né, para mim e para você escolhermos o caminho que queremos seguir. Deus não impõe a ninguém servir a ele, jamais. Mas se a pessoa diz que serve a Deus, viva como a Bíblia manda ela viver. Não use o nome santo de Deus em vão e fazendo coisas terríveis aí. Meu Deus, são tantos artistas, né? É tanta grandeza que quando
Às vezes, quando eu estou lendo as notícias na internet, que eu vejo algumas coisas, eu digo, meu Deus, quanta podridão. Eles não vão muito longe. Porque, entenda, muitas pessoas condenam aqueles que estão fazendo calamidades, muitas coisas horríveis aí, e alimentando multidões com aquela porcaria. Muitos estão fazendo essas danças, coisas horríveis, coisas indecentes, imorais, coisas lascivas, tudo de ruim. Mas entenda, muitos não servem a Deus, nunca serviram a Deus. É grave o que eles estão fazendo? Claro que é. Eles irão, claro, serem cobrados por tudo isso? Claro que sim, virão as consequências sobre eles. Óbvio, mas entenda, eles não servem a Deus, não proclamam o santo nome de Deus em vão. Você já viu muitos que, meu Deus, que fazem cada coisa, que usam roupas, meu Deus, devassíssimas, coisas graves, meu Deus, com o nome de Deus na boca. Quer fazer tudo isso? Entenda. Toda pessoa é livre para fazer o que quiser fazer. Pode fazer, mas não use o nome de Deus em vão. Nem diga que é crente, que é cristão. Entenda que a pessoa pode escolher o caminho que ela quiser. Mas se ela escolher o caminho santo do Senhor, ela tem que andar como a Bíblia determina. Sede santos, porque eu sou santo. Louvado seja Deus. As obras da carne não podem ser manifestadas por aqueles que dizem que servem a Deus. Porque é uma conversão mentirosa, falsa. Eles adoram o mundo, adoram a serpente, o bezerro de ouro. Adoram o dinheiro, a mamon, as trevas, a prostituição, a tudo de ruim. Mas eles estão na mídia, ainda dizem que são gospel, e outros dizem que são evangélicos, e outros dizem que são cristãos. Eles estão impedidos de agir, de forma libidinosa. Não, eles estão livres para isto, mas não usam o nome de Deus em vão. Porque o preço vai ser a morte eterna. Deus tem me falado muito sobre isso. Muito. Ninguém vai ficar impune. Só que as pessoas estão vendo só o glamour, aquela mentira, aquele cenário feito por Satanás e interagindo com os corações que não têm parte com Deus, nem querem ter. Eles amam a glória do mundo, a glória dos homens. Por isso que o povo de Deus precisa ter discernimento espiritual. As pessoas têm milhões de seguidores. Meu Pai, Jesus Cristo. Pessoas que estão fazendo calamidades contra Deus. Tem milhões de seguidores que eu falo, cristãos. Meu Deus, é grave demais. Deus não se mistura com a serpente, entenda isso. Ou nós servimos a Deus ou não servimos. Ou a pessoa serve a Deus ou serve a Satanás. Ela tem que escolher, ela é livre para escolher. Porque o preço vai chegar. Sem dúvida. Pois é. E Moisés disse a Arão: que te tens feito a este povo? Que sobre ele trouxeste tamanho pecado. Porque era para Arão dizer não como autoridade ali. Ele tinha que dizer não se ele amasse aquele povo. Se ele quisesse ver a salvação eterna daquele povo, mas ele não estava nem aí. Mas Moisés estava padecendo por amor ao povo, por amor à salvação eterna dentro daquele povo. Então disse Arão: não se acenda a ira do meu Senhor.
Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Sempre as pessoas terceirizam seus pecados. Você já percebeu isto? Sempre. Olha Arão fazendo aqui. Mas o povo que é culpado, porque ele é inclinado ao mal, quer dizer que ele agiu certo, então. Arão agiu certo, é isso que ele quer dizer. E eles me disseram, faze-nos deuses, que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Olhe a justificativa fajuta de Arão. Então eu lhes disse, quem tem ouro, arranque-o. E deram-mo, e lancei-o no fogo. E saiu este bezerro. Ah, foi assim? Saiu o bezerro. Como foi que saiu o bezerro? Foi feito o bezerro. Não que ele botou tudo no fogo e saiu o bezerro. O bezerro foi talhado. Foi tudo certinho para sair o bezerro. Pelo líder Arão. Que simboliza muitos de hoje que não estão preocupados com a vida eterna de ninguém. É muita licenciosidade, porque o líder tem que pregar a verdade, tem que mostrar ao povo o caminho certo e tem que interceder pelo povo. Muitos não vão aceitar a verdade. Amém. Mas o líder está livre, né, do sangue daquela pessoa quando aquela pessoa for para o inferno. Ele não tem parte com aquilo. Mas se ele se omitir e se ele passar a mão pela cabeça dos pecados, ele vai pagar caro. Ele vai para o mesmo lugar que as pessoas guiadas por ele irão. Louvado seja Deus para sempre. Eu vou ficar por aqui. Eu ia pregar até o fim, mas eu sei que talvez, não sei, o Espírito Santo, se ele quiser, eu continuo essa pregação para concluir essa mensagem que o Espírito Santo me deu, que é forte, é para fortalecer vidas, é para nos alertar, nos despertar do sono da indolência. Já chega desse sono. Nós temos que acordar para a verdade. Não adianta a gente ficar em dúvida, ficar quase crente, meio crente. Não existe meio crente. Por favor, entenda. Existem aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Aquele povo do Egito, que saiu do Egito, no coração não servia a Deus. E encontrou alguém que fez a vontade dele, do povo, que foi Arão. Fuja de todas as pessoas, todas, que passem para você um evangelho de facilidades, que é fácil, que você tem, se você pecar, não tem problema, tem um advogado. Não é assim. Se ocorrer um acidente de percurso, amém. Mas não que a pessoa vá pecar tranquila, porque tem um advogado para defender, ou seja, a pessoa já vai cometer um crime, digamos assim, entre aspas, doloso. A pessoa já foi com aquela intenção de cometer aquele erro, aquele pecado, porque tem um Deus que perdoa. Não é assim. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Nós servimos a Deus, vamos servir a Ele, em espírito e em verdade. A Bíblia diz detalhes de como temos que agir. Detalhes. A Bíblia fala tudo para mim e para você. Nós queremos santificação, a Bíblia nos mostra o caminho da santificação. Que a presença de Deus continuamente dentro de nós é a direção do Espírito Santo. É a gente se negar a si próprio, renunciar ao mundo, às trevas, ao diabo, ao pecado, à carne, a tudo
tudo que nos afasta de Deus. Vale a pena, porque aqui nesse mundo é um poucochinho de tempo, é um conto ligeiro, conforme a Bíblia diz. A nossa vida mesmo é na eternidade, que não terá fim. Louvado seja Deus. Seja exaltado para sempre o nome do Senhor. Saiba sempre discernir entre o santo e o profano. Sempre. Há algo profano, se saia. Por isso que é bom estarmos bem, alinhados com o Espírito Santo, que é forte como ele fala. Meu Deus, é forte demais. Ele fala profundamente. Ele mostra, meu Deus, é lindo demais o relacionamento com o Espírito Santo. Ele não nos deixa enganados em nenhuma situação, que até pareça ser normal, mas que a operação do erro, a operação da serpente ali, o Espírito Santo não tem parte com a serpente. Não tem. Ele nos mostra. Louvado seja Deus. Não há. Tem um ditado no mundo que diz que nem tudo que reluz é ouro, não é isso? Pois é. Nós temos que aplicar este ditado na nossa vida espiritual. Nem tudo que parece é. Nós temos que provar os espíritos. E nós temos um amigo, meu Deus, infalível, insubstituível, que nos mostra tudo. Tudo. Abre o leque para mim e para você. Para a glória de Jesus. Para que nós fiquemos fortes, inabaláveis nesse mundo diabólico perverso. Em nome de Jesus. Jesus, que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para aplicar esta palavra dentro de cada um, em nome de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.